O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, marcou para a semana que vem, no próximo dia quarta-feira, a retomada do julgamento sobre o Marco Civil da Internet, que na prática deve estabelecer regras para a operação das redes sociais no Brasil. A gente vê a comemoração da oposição e fica parecendo que essa discussão entre Alexandre e governo americano é relativa a Bolsonaro, eleições, mas é muito mais relativa às redes sociais e à atuação das redes sociais do Brasil do que em relação à política tradicional. Você acha que esse momento especial que a gente está vivendo pode afetar o andamento desse julgamento, Vini? Isso é muito louco, né, Megali? Porque para a Janja, que é a primeira-dama, o TikTok favorece conteúdos de direita. Para quem é bolsonarista, as redes sociais, em geral, são comandadas por pessoas de esquerda, sabe? No fim das contas, é um debate que ele precisa ser levado muito mais a sério e uma discussão muito mais aprofundada do que essa. Aliás, essa nem deveria ser a questão, né? Eu acho que a gente deveria estar mais preocupado com uma menina de 8 anos que ingere desodorante por causa de um desafio numa rede social do que se o TikTok favorece a direita ou o Twitter favorecia a esquerda, né? Pois é, exatamente, esse é o ponto. A gente está falando sobre algo que chegou para as nossas vidas e que crianças cada vez mais cedo têm acesso. Você pega alguns bebês que às vezes não aprenderam a andar ainda, mas se você entrega um celular na mão dele, quase que de maneira automática, ele tem a noção que aquilo ali é touch, ele toca na tela, porque ele vê adultos fazendo isso, ele está acostumado a fazer isso. Então a interação do ser humano com as redes sociais, a internet, ela acontece cada vez mais cedo. E me parece, Megali, que isso é uma tendência que não vai mudar, né? O meu filho vai tendo acesso à internet e acesso às redes sociais muito mais rápido do que eu tive. E por aí a coisa vai. Porque hoje a gente utiliza a tecnologia e as redes sociais para monitorar os nossos filhos, para monitorar a nossa saúde, para monitorar onde está o nosso carro. E essa série de informações, elas estão à disposição em aplicativos que muitas vezes a gente não lê, para não falar que todas as vezes a gente não lê as regras e simplesmente a gente vai aceitando tudo porque a gente quer usar aquele aplicativo. E quando a gente vai aceitando tudo, os nossos dados estão à disposição de quem a gente nem imagina. Ô, Vini, eu não sei se você já se aprofundou nisso. Aqueles textos precisam mesmo ser tão compridos? Não dá para ser um texto um pouquinho mais enxuto para a gente poder ler? Eu acho que esse é um dos pontos que deve ser abordado. Cada vez que você vai abrir um e-mail, parece que você está financiando um apartamento. Os textos, eles são longos e as letras bem miudinhas. E de fato isso dificulta muito o acesso à leitura. Alguém que teria interesse em ler, você precisa dispor ali de 1 hora, depende, né, o ritmo de leitura de cada um. Mas assim, além de um advogado, né? Você não vai entender tudo que está ali. E outra, né, os termos não são termos acessíveis, tem muito termo técnico. Eu já tentei parar para ler um ou outro, né, aplicativo. E nunca deixei, pessoalmente falando, de usar um aplicativo que eu queria, porque, isso aqui eu acho que pode acontecer alguma coisa. Ninguém nunca fez isso. Sempre aceito tudo e uso. Então esse é um ponto que precisa ser debatido. O outro ponto, Megali, que é o que você trouxe aqui, é o exemplo de uma criança, cada vez mais também existe na internet, né? E acho que os pais sabem disso, né? Se não sabem, acho que deveriam saber. Alguns desafios que, se for procurar uma lógica, se for procurar algo racional, a gente não vai encontrar. Mas você falou da menina de 8 anos que ingeriu desodorante. Aí você fala assim, puxa vida, mas quem vai fazer? Crianças, jovens, adolescentes estão fazendo. E o Estado vai olhar para isso e vai fingir que isso não existe? E a gente vai falar assim, não, a internet é algo livre. Então deixa rolar, porque ninguém pode colocar limites na internet. Estava conversando outro dia, que eu não vou me lembrar a pessoa, mas o que tem de mais íntimo na relação humana, me parece que é o casamento. Quando você escolhe viver ao lado de uma outra pessoa e até nessa relação profundamente íntima, se você quiser formalizar isso, o Estado faz parte disso. O Estado olha para o casamento, regula o casamento e mesmo quando você decide não formalizar, mas se você vai morar junto com uma pessoa, a lei diz que depois de 6 meses você tem ali configurada uma união estável. Então o Estado também olha para isso. E aí o Estado vai deixar, o Estado brasileiro, a internet livre, leve e solta.
né? Uma pessoa pode pegar o que nós estamos falando aqui agora e, por meio de inteligência artificial, trocar completamente o sentido da fala, montar um vídeo completamente novo, utilizando a minha imagem, a sua imagem, utilizando a imagem de qualquer um dos nossos telespectadores que mandam vídeos para cá, e repostar isso sem nenhum tipo de consequência. Então, que há necessidade de avançar nesse tipo de regulação, o que eu acho muito importante é saber quem vai comandar isso, quem vai estar olhando para isso, quais serão as pessoas que vão ser ouvidas nesse debate. Até onde pessoas que produzem conteúdo na internet vão ter vez e voz para falar também. Que não seja algo que o Estado desça goela abaixo e que a gente simplesmente tenha que aceitar uma decisão tomada por senadores, deputados, ministros da Suprema Corte que utilizam a rede social muito menos do que pessoas que dependem da rede social para viver. Então, há problemas nas redes sociais. Quem navega 30 minutos no X, o antigo Twitter, vai entender rapidamente quais são esses problemas. Quem tem um filho, uma filha, criança, adolescente, vai entender muito bem o que a gente está falando aqui. As redes sociais, de alguma maneira, tentam criar esse tipo de mecanismo. O próprio YouTube, que é onde nós estamos, coloca ali, se você é criança, você é pai, né, de uma criança, você consegue dizer ao YouTube que quem vai consumir aquele perfil é uma criança. Então, alguns tipos de conteúdo são bloqueados, mas ainda assim, há muito o que se avançar. A questão, Megali, é que eu acho que o brasileiro está muito desacreditado que o nosso parlamento, que Brasília, em geral, também coloca o sistema jurídico dentro dessa conta, tem a capacidade de entregar para a nossa sociedade algo realmente bom. A gente tem recebido, em geral de Brasília, más notícias há muito tempo. E esse é um assunto muito importante, que toca a nossa vida, de algumas pessoas mais, outras menos. E a gente esperar que de Brasília venha algo realmente bom para todos nós, eu acho difícil. Por isso que eu reforço, é importante saber quais pessoas, quais especialistas serão ouvidos. É muito importante ter uma conversa com contraditório, com contraponto, para a gente conseguir criar algo importante para a sociedade.